Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma aula de didática, a nossa aula número 7. Eu sou a professora Vivian e estamos novamente com a professora Rita. Olá, pessoal, bem-vindos e bem-vindas à nossa aula 7, sobre a temática da avaliação, como nós mencionamos anteriormente. Vocês devem se lembrar de uma afirmação muito provocativa que fizemos ao final da aula número 6 da aula passada. Nós falamos que a escola não deve se desculpar pelo fracasso do aluno. Essa é uma afirmação muito forte e que merece uma atenção maior. Uma atenção que a gente vai poder dar agora nessa aula, que vai falar sobre avaliação e explicar o que de fato significa a lógica da excelência. É por falar da lógica da excelência que a gente acaba esmiuçando como historicamente a escola interpretou as aprendizagens e essa percepção tem muito a ver com o modo como a escola avaliou seus alunos. Então, a aprendizagem e a avaliação são temas muito próximos e a aula de hoje vai justamente tentar explicar como é que se dá essa proximidade. E como de costume, nós vamos colocar para a gente algumas questões que iniciam uma reflexão fundamental aqui para a nossa aula. E quando a gente pensa, na verdade é muito comum, vocês, por exemplo, se a gente fala em avaliação, quais os termos e sensações que vêm imediatamente? A palavra avaliação sempre vem acompanhado da ideia de aprender na sua história? E aí essas perguntas nos convidam a pensar um pouco mais nos sentidos mesmo que a avaliação tanto assumiu na cultura escolar. Que cultura é essa que a gente tem muita herança da avaliação? Que cultura é essa que a gente está querendo ressignificar em alguns sentidos em relação às práticas avaliativas na escola? Então, para esse começo de conversa, é importante você pensar um pouco nisso. Então, o que é avaliar? O que é avaliar na escola? E como geralmente somos avaliados? Ou como fomos avaliados? Quando que a avaliação normalmente acontece ou acontecia na sua vida escolar? Então, assim, essas questões, elas são fundamentais porque muitas vezes, a gente assim, para pensar nisso que eu acabei de dizer, da cultura avaliativa, muitas vezes, para que avaliar? Porque é obrigatório, porque o coordenador manda no lado do professor. Porque eu tenho que entregar notas. Porque eu tenho que ver como os alunos estão. Então, dificilmente a gente enfrenta a problemática da avaliação como algo que vai envolver os alunos e a gente também. Muitas vezes a gente diz que alguém falou para a gente avaliar, vocês, para que vocês foram avaliados? Eu tenho certeza que muitas vezes a resposta é bom, porque o professor trouxe lá uma prova, para eu tirar nota, até para mostrar a nota para os pais, Muitas vezes o sentido da avaliação é mostrar para alguém, não é reconhecer a própria trajetória. E mesmo esse senso de como geralmente somos avaliados e fomos avaliados, a gente tem uma associação muito grande do como ao um único instrumento. Então, assim, como que se avalia? Poucas pessoas teriam um repertório de instrumentos para além da situação de prova. Agora, com isso estamos dizendo que é proibido dar prova? Não. Na verdade, estamos criticando a prova? Não. Nós estamos só trazendo o quanto o tema avaliação ele está muito associado ao como se avalia e como fomos avaliados a um instrumento em potencial ali, que foi utilizado muitas vezes como a, em maiúsculo, a forma de avaliar os alunos. Tanto é que acaba sendo quase sinônimo. Se eu chegar num lugar, numa sala de aula e falar, olha, vamos ter uma avaliação, possivelmente as pessoas vão falar assim, então você vai dar uma prova. Possivelmente não vão pensar em outros instrumentos avaliativos.
Ou ainda, né, vocês devem reconhecer isso também. Como que a gente é avaliado? Ah, então o professor dá vários trabalhinhos, né, que dá uns pontinhos e daí soma tudo na nota, mas a prova, nossa, é a prova que vale. Quantas vezes a gente não escutou isso e quantas vezes a gente, como professores, acaba reproduzindo, né, essa ideia? Então, esses elementos presentes na cultura de avaliação, nas práticas, né, escolares, é que vale a pena pensar. Né? Vale a pena pensar não para meramente fazer uma crítica vazia ou dizer que estava tudo ruim, que ninguém aprendeu, que... Enfim, não é disso que se trata. Mas a gente tem elementos, como a gente viu lá acerca da aprendizagem, que se é um processo, né, se é uma história, dificilmente a gente vai conseguir, né, dar conta dessa história se a gente ficar pensando que cada 2 meses, bimestralmente, eu aplico uma prova. Né? Na verdade, às vezes é um limite para a gente. Se a gente está pensando, né, na escola, em nome das aprendizagens, a gente problematizar como que tudo isso vem sendo encarado significa a gente entender, bom, se as pessoas aprendem, né, num processo, significa que se eu dou um monte de coisa, depois de 2 meses dou uma prova, ignoro tudo isso, continuo, como que a gente relaciona isso com essa outra percepção de que aprender não é alguma coisa que eu acumulo, demonstro, aí eu continuo, faz de conta que não aconteceu nada e vou embora, e aí o currículo que segue. Então, é preciso pensar, né, nas concepções em voga e nessa perspectiva que a gente tem da avaliação em relação a essa lógica que a gente está trazendo aqui das excelências. Sim. Né? Uma lógica das excelências que nós tentamos traduzir numa equação. Uma equação que diz o seguinte: avaliação igual a prova igual a nota. Então, os exemplos que a Rita trouxe evidenciam o quanto nós acabamos até naturalizando a ideia de que avaliação é a mesma coisa que prova, é a mesma coisa que nota. E, de fato, quando nós somos alunos, a nossa grande preocupação é a nota. Parece que essas coisas são idênticas, são iguais. Elas não são iguais, são percebidas como sendo iguais. E numa construção que a escola faz, nessa lógica das excelências. Para que isso fique mais claro, pessoal, nós trouxemos aqui uma organização que tenta explicar por que essa fusão entre avaliação, prova, nota, faz tanto sentido na escola. Na verdade, nós precisamos pensar na maneira pela qual, historicamente, a escola se organizou como um espaço de ensino, um espaço que é moderno, no sentido de que ele é todo regulado. Tudo que acontece na escola tem seu tempo, tem seu espaço. Inclusive, as aprendizagens são pensadas nesse sentido. A escola tem uma tarefa muito grande, que é de ensinar um número cada vez maior de jovens. É claro que, para dar conta de um processo como esse, seria impossível ter um professor para cada aluno ou para poucos alunos. A sala de aula é uma tecnologia de ensino pensada para que um professor possa ensinar ao mesmo tempo a mesma coisa para os seus alunos. Isso é uma organização que viabiliza o propósito da escola. Então, pensem o que significa uma sala de aula organizada com uma lousa à frente, onde o professor fica à frente, e nós temos dispostas carteiras e cadeiras onde os alunos se sentam, direcionados para o professor e direcionados para a lição que vão assistir. Quer dizer, é um espaço em que ao aluno cabe prestar atenção. Os alunos, para aprender a mesma coisa ao mesmo tempo, ficam organizados naquilo que a gente chama de séries ou anos escolares. Essas séries se organizam a partir das idades dos alunos. Acredita-se já no século XIX que os alunos aprendem de acordo com as suas idades, porque você está tentando organizar turmas homogêneas que possam realmente acompanhar o conteúdo. Então, em determinadas séries, vocês têm alunos com determinadas idades. Esses alunos, eles vão aprender
determinados conteúdos. Esses conteúdos escolares, eles se organizam do mais simples para o mais complexo. E a escola vai determinar o que o primeiro ano vai aprender, para depois o segundo ano, para depois o terceiro ano, o quarto ano. Acredita-se que, é claro, você tem aí uma concepção de aprendizagem muito clara. Acredita-se que, após aprender o mais simples, acumulando-se informações, você pode seguir na trilha da escola, na trilha dos conhecimentos ensinados pela escola. Nessa lógica, você aprende no primeiro bimestre tal coisa, no segundo tal coisa, no terceiro tal coisa. Nenhum aluno pode, nessa lógica, se matricular, por exemplo, direto na terceira série. Porque acredita-se que não dá para chegar na terceira série sem ter aprendido os conteúdos anteriores. O que significa passar de ano? Passa de ano aquele aluno que acumulou os conhecimentos do ano anterior, ou pelo menos o mínimo necessário. Então, as notas, elas tentam evidenciar se um aluno foi bem ou mal. E a prova, notem, até o termo prova é muito significativo. Eu faço prova porque eu tenho que provar que eu aprendi. Então, enquanto aluno, eu estive ouvindo o professor. Em geral, o professor ele expõe o conhecimento, depois propõe exercícios. Em geral, esses exercícios chamam-se exercícios de fixação. E aí, aquele aluno que se aplica, segue toda aquela trajetória, ao final do período, ele tem que provar que aprendeu. Passa de ano quem provou. Quem não passa de ano é aquele aluno que acredita-se não ter acumulado os conhecimentos necessários. Então, ele vai e faz tudo de novo. E é interessante quantas histórias de alunos reprovados e que foram reprovados por meio ponto em matemática. Embora possam ter tirado 10, 8, 7 em outras disciplinas, né? Então, o que significa passar de ano? O que nós estamos considerando em termos de aprendizagem? Essa é uma concepção que começa a ser muito criticada a partir dos anos 60, principalmente no caso brasileiro, a década de 80, ela vai fervilhando de produções que denunciam uma lógica das excelências, porque aqui cabe ao aluno assimilar o conhecimento. A escola dá aquele conhecimento naquele momento que ela prevê. Quem acompanhou, bem. Quem não acompanhou, por qualquer razão que seja, e muitas dessas razões, historicamente, foram delegadas aos alunos, a escola cumpriu sua tarefa e é o aluno que vai ter o fracasso atribuído, ou vai ser reprovado, ou vai ser expulso da escola. Nós temos várias histórias de fracasso. Então, a avaliação, ela está dentro de uma lógica maior. E a avaliação, ela vai, principalmente, a partir da década de 80, como eu disse a vocês, aqui no Brasil, ela vai ser objeto de críticas. Um dos autores que criticam muito a questão, essa lógica da avaliação, é o Cipriano Lucchesi. Ele tem um livro que foi publicado nos anos 90, né? Em que ele compara o trabalho do professor ao trabalho de um médico. Ele diz que quando um paciente procura um médico e ele faz exames e o médico constata que ele tem uma doença, o médico ele tem que usar esse diagnóstico para cuidar do paciente, para que o paciente viva melhor, para que ele possa ser curado e tudo mais. Seria muito estranho um médico chegar para o seu paciente e dizer, olha, você tem um câncer. O seu câncer é assim, você vai viver 3 meses, volta para a tua casa e morre lá. Algo parecido acontece quando um professor diz para o aluno, a sua nota foi 3. 3 é muito pouco. Você foi reprovado, volta para a tua casa que eu não tenho mais o que fazer por você. Então, a gente vai, a partir desses exemplos, se dando conta de uma lógica que pode até parecer de democratização das oportunidades, porque as pessoas vão para a escola, se não aprenderam, a escola esteve a ensinar. Então, a gente vai começando a questionar todos esses aspectos e a colocar em xeque essa lógica, que é a lógica das excelências.
lógica das excelências que vale sempre perguntar, né? Que tipo de aprendizagem se supõe na escola? Que efeitos ela produz? E qual concepção de aprendizagem é que está prevalecendo nessa lógica? E normalmente, né, a gente tem, né, quando a Vivian fala, né, volta para casa, quando a gente discute aprendizagem, tem algo que é, né, às vezes volta para casa, estuda mais, né? O Merrier, no seu texto sobre aprendizagem, ele destaca que ele começa esse texto que é aprender discutindo uma reunião de pais. E aí os professores falam dos seus filhos, né? E indicam que seu filho precisa estudar mais, ele não está estudando muito, por isso que ele não está indo bem, né? E quantas vezes a gente não tem, né, essa percepção? E aí coloca, como a Vivian mencionou, o aluno ele faz tudo de novo. E aí o Merrier, né, trata disso, né, de uma maneira que eu acho muito pertinente, que se faz tudo de novo da mesma forma, ou seja, se oferece o mais do mesmo. Então, isso acontece, né? Então, quando a gente questiona a lógica das excelências e a gente problematiza, não querendo culpabilizar professor, aluno, antes o aluno achando que a gente está querendo encontrar vítimas, mas de problematizar uma lógica que estava né? Que funcionava, que era posta, né? E muitas vezes a escola, com seus recursos pedagógicos, não para pensar, porque a questão não está na reprovação, mas como a reprovação ela é encarada. Então, a questão não é que o problema está em reprovar, o problema está em dar a nota, né? Mas em criar uma lógica de que se entende, né? Que aquele que foi bem ou tirou notas boas é bom, é inteligente, ponto. Porque se a gente considera que as aprendizagens têm como ponto de partida, inclusive as referências, né, como base aí, né, de onde essa pessoa, de onde ela vem, quais os recursos que ela tem fora da escola, né, que acesso que ela tem aos conhecimentos para além da sala de aula, tudo isso é fundamental para perceber como que determinados alunos vão compreendendo ao longo da escola os vários conteúdos oferecidos e tidos ali, né, como acesso. A questão é que para alguns alunos, de fato, é preciso de um tempo a mais. A lógica das excelências, ela trabalha na ideia da comparação, na comparação que vai ignorar o ponto de partida que a gente mencionou anteriormente. Então, assim, eu ignoro que eu começo com um aluno que ele já é muito bom, então ele faz tudo, né, todos os cálculos, ele é hábil, né? E um outro que ele tem um problema ali em relação a cálculos. Eu estou falando de dois pontos diferentes de partida. Só que a lógica das excelências vai colocar esse aluno como assim, olha, como ele começou lá no primeiro ano, eles estão idênticos. Afinal, eles já têm toda uma trajetória, chegaram até aqui, ignorando-se que esses processos, né, eles têm em jogo algo que é esse processo artesanal aí de construção desses conhecimentos, dessa relação com essas várias áreas. E aí a gente tem, quem é bom a gente enaltece, né? A lógica das excelências, ela tem aí uma implicação importante para se pensar que a aprendizagem ela é praticamente exterior, que ela está, né, posta porque as pessoas se interessam, elas investem. E aí eu perguntei lá no início, né? Vocês sempre que investiram esforços aprenderam? Foram bem-sucedidos? Quantas vezes a gente fez até aula particular e não teve o êxito esperado? Então, entender que nem sempre o esforço é sinônimo, né, de aprendizagem. E as avaliações, considerando o esforço, o interesse, né, como pauta aí, né, só como explicação da não aprendizagem, é muito simplificador desse processo tão complexo, né? E aí, olhando dessa maneira, a gente, ao invés de tomar, né, esses dados, como a Vivian mencionou a propósito do médico, para fazer algo, então eu constato e ajo. Não, eu constato e dou lá o veredito. A gente está falando de uma lógica, né, das excelências, mas de uma lógica da avaliação como constatação. Então, a gente tem vários anos aí que avalia-se para constatar. Lembra que a gente começou lá, né? Para que a gente avalia? Muitas vezes era para constatar, e aí a gente distribui as notas, a gente vê quem está bem, quem não está, e continuemos. Então, são práticas, né, que são muito comuns e que, para quem é professor atualmente, são práticas que vêm sendo
problematizadas, né? Na verdade, o problema não está na escola como um todo, está em atitudes, em ações que não param para pensar na crueldade, às vezes, desses julgamentos, né, que se fez. E muitas vezes as pessoas acabavam abandonando de tantas reprovações. Reforços que não... Né, quem que quer ir para a escola, para aula particular e você fala, eu quero vir aqui para aprender letra maiúscula e minúscula e a aula acaba sendo, né, sobre carta, né? Quer dizer, quantas vezes as práticas escolares de reforço, de plantão, né, não fazem isso? Bom, não se percebe o que eu preciso oferecer, né? Então, é essa problemática que a gente está discutindo como professores, né? É algo que não foi cultural para os professores se debruçarem sobre essas questões. Não estamos dizendo que isso já é prática no interior das escolas, né? Na verdade, pensar, né, como essas críticas se configuram atualmente nos debates e nas práticas escolares, fica sendo um ponto que a gente vai tratar na próxima aula. Pessoal, obrigada pela atenção, até mais. Até mais.